Está entrando no ar. Nova Prata informa. Olá, bom dia a todos. É um prazer imenso estar levando uma mensagem diferente ao nosso povo pratense, e como secretário de administração municipal pretendo aqui relatar um pouco daquilo que está sendo feito em nosso município. Bem, meu nome é Rosimar Brandalize, eu nasci na cidade de São Jorge, vivi em São Jorge na minha infância, depois acabei saindo de São Jorge, estudei no seminário inclusive, né? E depois acabei retornando em São Jorge. Já em meados de 2016, eu vim trabalhar no município de Nova Prata como empresário. É a minha área de formação. Sou formado em administração de empresas, né? Depois de ter participado junto no pleito da última campanha junto com o prefeito Alcione, aí assumi a Secretaria de Administração. Acredito que é um desafio assumir a administração do nosso município aqui de Nova Prata, por ser já uma cidade de 30 mil habitantes, com um orçamento aí aproximado de 90 milhões, onde que a gente tem em torno de 900 funcionários. Então é uma bela de uma cidade e como eu posso dizer, uma grande empresa, porque senão, né, uma empresa hoje que ela presta serviços públicos, não vendem produtos, mas presta serviços públicos para a nossa população. As funções da Secretaria de Administração é principalmente fazer a coordenação das ações administrativas no nosso município. Atualmente, a Secretaria de Administração ela presta suporte a outras secretarias, faz toda a coordenação de leis, decretos, portarias, ofícios, memorandos, enfim, toda essa parte de comunicação interna e externa, protocolos, toda essa parte de comunicação entre o cidadão e o que realmente a nossa prefeitura presta como serviço para a nossa comunidade. Basicamente, é isso que acontece no nosso município. Aliás, na nossa administração. Quando a gente chegou na administração, quando a gente assumiu, a gente encontrou uma realidade que a gente gostaria de ter botado lá naquela época o nosso planejamento administrativo, como se falava na campanha Nossa Reengenharia. Então, nada mais é do que botar na prática aquilo que a gente pregou na campanha e aquilo que a gente vem buscando. Do período em que a gente entrou na administração até hoje, a gente mudou algumas coisas. Dentre elas foi a reorganização do layout da prefeitura para poder receber os nossos cidadãos e também dar uma qualidade de trabalho melhor para quem trabalha, para quem recebe, para quem atende e, consequentemente, repassar serviços com melhorias. É esse que foi o objetivo. Então, algumas salas mudaram de lugares. Realmente, o gabinete, como uma promessa de campanha do prefeito Alcione, ela foi pro térreo. Hoje atende as pessoas quando chegam. À direita já tem a chefia de gabinete e o gabinete do prefeito. É uma proximidade entre o prefeito e a população. Depois, a gente fez algumas outras mudanças. A gente pegou e criou alguns setores que não tinham. A gente realmente remanejou, porque a Secretaria de Administração ela era uma secretaria muito ampla, de muitas demandas, e a gente começou a separar elas, né? Então, a gente hoje tem na prefeitura um setor de compras, que a gente começou a montar esse setor de compras, que não tinha, né? Era de uma forma descentralizada, a gente começou a centralizar. A gente hoje já tem um espaço que a gente resolveu
organizar para colocar o nosso almoxarifado para ter um controle melhor daquilo que a prefeitura consome, como material de expediente, enfim, todos os materiais que hoje a prefeitura compra, né? A gente tem alguns outros ajustamentos que a gente fez, né? Agrupando os grupos de trabalho, como a contabilidade, estando ela reunida num lugar só. A administração hoje possui uma ilha de trabalho, que nesta ilha de trabalho a gente consegue trabalhar melhor as ações, definir melhor quem faz o quê, né? E então isso é um ganho para nós e como a gente pretende trabalhar aí na nossa organização interna. Outra ação que a gente pretende, que hoje está comigo na administração, é a questão do RH. E a gente sabe que uma empresa, para ela ter sucesso, para ela poder crescer, para ela poder prestar serviços de qualidade, a gente precisa de pessoas. Então, nesse sentido, a gente começou a fazer o seguinte, começou a fazer um estudo das pessoas que trabalham na prefeitura, sejam elas os cargos em comissões, os estagiários e os efetivos. Essa reengenharia de pessoas nada mais é do que colocar as pessoas certas nos lugares certos. É um desafio, realmente é um desafio fazer esse tipo de trabalho. Porém, acredito que pessoas certas nos lugares certos produzem mais e produzem melhor. Consequentemente, a gente consegue realmente prestar serviços melhores e mais condizentes com a nossa realidade. Outra forma e outra estratégia da nossa administração é trazer mais facilidades para quem precisa desse serviço, ou seja, é o nosso cidadão. A nossa estrutura hoje e o nosso planejamento hoje, ele consiste em algumas áreas que foram reagrupados na área administrativa. A gente já tem um trabalho em andamento na prefeitura que é transformar os protocolos que a gente tem, transformá-los em protocolos eletrônicos. Isso já é um projeto que está em andamento. Internamente ele já funciona por uma plataforma e a gente está fazendo treinamentos internos, né? Já funciona com treinamentos internos para poder fazer um atendimento que ele se torne facilitado para o cidadão, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Num futuro muito próximo, acredito que para pedir serviços simples, como informações, aquilo que for preciso, não precise mais se deslocar até o centro administrativo. Como solicitar um alvará, você pode fazer o pedido e receber no seu e-mail. Um pedido de informação, você pode solicitar o pedido de informação e receber no seu e-mail sem ter que vir na prefeitura. E até mesmo adquirir alguns serviços. Um exemplo, eu vou precisar de uma carga de brita. Não precisa, você pode abrir um protocolo, fazer a ação que seja necessária, né, se for assim definido, e você recebe a resposta no teu e-mail e depois você acaba recebendo o produto, né? Isso é uma questão que eu utilizo como exemplo aqui, né? Outra ação que a gente fez de planejamento é transformar toda a comunicação interna em memorandos eletrônicos. Ou seja, quando uma secretaria precisa conversar com a outra por uma demanda de um cidadão ou uma ação que a gente precisa, a gente tem uma comunicação interna, que essa comunicação interna é feita através do documento chamado memorando. E esse memorando ele transita entre secretarias eletronicamente. Então existe um começo e um final. No começo é um pedido, pode ser iniciado em qualquer secretaria e ele vai acabar em algum outro ponto da prefeitura. Então ele transita
eletronicamente, e no final a gente tem um arquivo, que esse arquivo ele é digital e físico quando for necessário. Isso é muito usado na parte do nosso departamento pessoal, quando a gente precisa fazer alguma ação em prol de algum servidor ou alguma demanda. No final do processo é arquivado fisicamente na pasta do servidor. Outra grande mudança aí que a gente propôs naquela ideia de colocar pessoas certas nos lugares certos é fazer uma reestruturação no nosso RH. Isso já está um processo em curso de transformar não simples como RH, mas realmente um departamento pessoal realmente atenda às necessidades, cuidando do bem mais precioso que a gente tem na vida, que é cuidar de pessoas. É uma outra ação de planejamento estratégico da nossa administração. Outra ação que a gente tem é reorganizar o nosso patrimônio no nosso município, onde que a gente tem imóveis que eles são públicos e que não são adequados. Já existe um projeto que a gente começou quando a gente fez a reorganização do layout da prefeitura, é para dar acesso de mobilidade, adequando o nosso centro administrativo, dando acesso aos cadeirantes que queiram chegar. Esse projeto já está pronto, foi elaborado, agora está na fase de averiguação quanto aos detalhes técnicos que precisam. A gente já tem um recurso previamente disponível para esse tipo de ação que a gente vai fazer, né? E logo mais a gente vai realmente poder dar acessibilidade ao nosso centro administrativo, que hoje não tem. Outra ação que a gente está trabalhando internamente é na questão da TI, tecnologia da informação. A gente sabe que viver hoje num mundo moderno, um mundo digital, a gente precisa ter informação e que ela seja online e na hora. A TI funcionava na prefeitura como substituição de computadores, organização de rede, e a gente fez uma ação junto com o pessoal da TI para transformar a TI em uma ação de constante treinamento para as pessoas. Então a TI hoje ela atende sim a necessidade de tu fazer essa parte de eu tenho que trocar um computador, mas porém a gente precisa capacitar os nossos servidores, as pessoas que trabalham, e para isso a gente vai ter um treinamento constante através da TI. A TI vai se transformar como um centro de treinamento e não só simplesmente uma troca de computador, falando numa linguagem mais prática assim para as pessoas entenderem, né? Outra ação que a gente está prevendo é também na parte de legislação e atos oficiais, unificar e que a gente tenha uma plataforma para trabalhar esse tipo de trabalho, ou seja, que eu consiga fazer as leis, a criação de leis, elas serem dentro da nossa plataforma. É um serviço que já vinha sendo desenvolvido já há algum tempo. Outra ação que está dentro da área da administração são o controle das comissões internamente que a gente tem. Então tem comissões de recebimentos, comissões das mais variadas que fazem a avaliação e a checagem do recebimento de mercadorias e ações diversas. E por fim, outra ação que a gente tem dentro da administração realmente é tentar resolver um problema recorrente que a gente já tem há algum tempo, que são todos os carros que
carros e veículos, enfim, que o município tem, vans e carros, né? A nossa ideia é fazer uma logística diferenciada, como se faz no setor privado, né? Para atingir uma eficiência e custo-benefício. A gente quer buscar sempre o quê? Que a gente tenha economia para poder sobrar contingência financeira para a gente lá no final fazer investimentos. Então, vejam bem, a gente tem um orçamento de 90 milhões no nosso município, aproximado, e a gente não consegue ter uma capacidade acima de 1% de investimento. Então, realmente, a gente quer fazer aquela prática que a gente propôs na campanha, que é fazer uma nova prata diferente, uma nova prata propositiva para as pessoas, respeitando as pessoas como elas precisam ser respeitadas, atendendo às demandas do nosso cidadão, fazendo com que o nosso pagador de imposto seja valorizado, empregando bem os recursos do nosso município. Essa que é a nova prata que a gente imagina, uma nova prata onde que ela era uma cidade-mãe e ela se tornou uma cidade com outros municípios menores, né? Que eles se tornaram independentes, porém Nova Prata hoje ela é localizada numa situação onde que, logisticamente, pela situação da natureza, a gente é privilegiado. Porém, é aquilo que nós estamos buscando desde o primeiro dia que a gente assumiu, para realmente a gente ser uma cidade polo. Se a gente foi presenteado pela questão, a nossa questão logística, né? Nossa posição geográfica, mas a gente realmente quer também nas outras ações que se torne uma cidade realmente polo, que ela ofereça produtos e serviços para todos os que estão ao redor, como a gente busca um serviço fora do município, que também as outras pessoas transitem pelo nosso município e busquem serviços aqui no nosso município. Então, essa que é a nossa grande ação. Por fim, eu quero dizer a você, telespectador, que é um grande prazer, um prazer enorme em poder fazer parte desta administração. A gente começou com um propósito numa campanha, quis Deus assim que a gente tivesse essa oportunidade. Fui convidado para assumir a pasta da administração e podem ter certeza que a gente vai fazer o que for possível e tudo que estiver ao nosso alcance para fazer realmente uma Nova Prata diferente. Que isso é um compromisso que a gente tem com todos e é de todos para todos. Essa que é a grande verdade, da gente fazer com amor, carinho, e estamos aí para servir a toda a população. Um grande abraço e muito obrigado a todos.